Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é um episódio muito especial, né? Quero agradecer a vocês que nos permite a sua atenção, você que nos assiste aí pelo televisor do seu celular, obrigado pela sua atenção. Quero agradecer os nossos patrocínios, JR Gelados, o Café Três Estação e a loja Friorani. E também o House Pizzaria. Quero convidar você para a inauguração do House Pizzaria, que vai ser na Avenida Dom Bosco, ao lado do Banco Cicobi, no dia 11 do mês 7 desse ano, às 6h30 da tarde. Você é o nosso convidado especial e aguardamos você lá. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Fábio André da Silva. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo ao Café com Fé. É uma alegria muito grande ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. É um episódio muito esperado. A gente fica com o coração muito feliz por você ter aceitado esse episódio. Fábio André, que é meu amigo, presidente do meu partido, vice-prefeito, irmão da minha igreja, irmão também de dentro de casa, irmão em Cristo. É uma alegria ter você aqui. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Boa noite, Everton. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui à disposição. Você perguntar, eu estou aqui à disposição para responder. Estou tranquilo. E hoje nós vamos perguntar. Estou à disposição. Um abraço. Fábio, vamos lá. Você, Fábio, natural de Silvânia, filho de quem? Na verdade, Everton, eu sou natural de Vianópolis, né? Enquanto você fala aí, Fábio, eu vou colocar um Eu nasci cafezinho em para nós. Vianópolis, mas desde muito cedo a gente morava no meio rural. Eu morava na região do Carrapato. Sou de 75. Em 87 eu mudei para Goiânia. Minha mãe morava em Goiânia, eu mudei para Goiânia, né? Onde eu fui estudar. Eu sou gêmeos com Flávio, né? Minha mãe, os dois primeiros partos dela veio gêmeos, ou seja, 2 partos, 4 filhos. Primeiro Fábio e Flávio, segundo Lívia e Leonardo. Aí depois veio a Lívia e o Marcos. Nós somos 6 da minha mãe, né? Aí eu tenho mais irmão parte de pai. E desde muito cedo fui para Goiânia. Com 12 anos eu tive a oportunidade de ter carteira assinada. Desde 12 anos eu já tenho carteira assinada. Então eu tive uma infância meio rápida, meio precoce, né? Porque eu comecei muito cedo a trabalhar, cuidar da minha família, da minha mãe. Perdi minha mãe muito nova. Minha mãe, câncer, ela levou com 44 anos. É uma perca muito grande. Eu perdi minha mãe no dia 9 de maio de 1999. Nós enterramos a minha mãe no domingo do Dia das Mães. Então, para mim, é um marco muito triste, mas ela me deixou um ensinamento muito bom. Minha mãe era muito aciada, muito trabalhadeira. Então, eu agradeço muito a Deus pela mãe que eu tive. É muito forte, a gente vê que você começa a se emocionar, né? E a sua infância foi uma infância, assim, muito difícil de lutas e conquistas, né? Com certeza, eu desde muito cedo, a gente morava no meio rural, morava na fazenda, eu fui para Goiânia, né? Já fui trabalhar, já fui ajudar minha mãe, ajudar meus irmãos, estudava à noite. Eu morava na região ali do Garavelo, para quem conhece, é Aparecida de Goiânia, e trabalhava no setor marista. Eu tomava 3 ônibus, saía de casa às 5 horas da manhã, né? Trabalhava até 3, 4 horas da tarde e voltava para estudar no Novo Horizonte. Então saía às 5 horas da manhã e retornava meia-noite, meia-noite e meia. Então era bem puxado, mas foi uma experiência muito boa. Eu acho que Deus sempre dá força para que a gente possa vencer os nossos objetivos, nossos obstáculos. Fábio, hoje você tocou num assunto aí e eu senti te perguntar para você sobre a palavra mãe, né? Você falou da sua mãe aí e a gente vê que quando você fala é algo que mexe com a gente e mexe com você também. Hoje, muitas pessoas têm a oportunidade de ter a mãe ainda dentro das suas casas e às vezes não tem noção do que é uma falta de uma mãe. Para essas pessoas que têm a mãe hoje ao lado, qual recado você deixaria para esse povo que está vendo aí? Valoriza. Mãe é tudo. Mãe é aquela que não te deixa na chapada, que não te deixa sozinho, que dobra o joelho para orar por você. Mãe é tudo. Então você que tem, valoriza. Pessoal, o Fábio André, ele é evangélico da Igreja de Cristo, né, da mesma igreja que eu compartilho com ele, que nós frequentamos. E eu quero fazer uma pergunta para você, Fábio. Em qual momento da sua vida você ali teve o sentimento, sentiu de aceitar Jesus como seu único Salvador?
Em qual momento ali para você houve um marco que te levou a isso? Aconteceu algo específico? Nasceu de dentro do seu coração? Nasceu de dentro do meu coração. Eu costumo dizer que eu, desde muito cedo, eu tive muita aproximação, muita intimidade com Deus. Quando eu fui trabalhar no supermercado Marcos, no antigo supermercado Marcos, eu tinha 12 anos, e nós fomos fazer uma inscrição. Na época era telegrama ainda, né? Hoje não teria Não. essa facilidade que a gente tem hoje. Nós éramos ali na faixa de 150 a 180 meninos, crianças, entre 12 e 14 anos, e era para contratar 30. E eu falei com as pessoas responsáveis, fiz a inscrição, deixei o meu endereço e falei: Senhor, eu preciso desse emprego. Era um salário mínimo. Imagina uma criança de 12 anos com carteira assinada ganhar hoje um salário mínimo naquela época. Hoje é importante, imagina, naquela época. E eu coloquei nas mãos de Deus: o Senhor vai me dar essa oportunidade. Com 6, 7 dias, o carteiro do correio, me lembro disso como se fosse hoje. Lá em casa era aberto, não era murado, era cerca de arame farpado. O carteiro chegou com a bicicletinha, com um telegrama, né, onde abriu: comparecer no setor Fama para você postar toda a sua documentação que você vai ser contratado. Então, assim, foi uma coisa que eu pedi para Deus, muito menino ainda, talvez ter com pouco entendimento, mas eu pedi com tanta fé que Deus me deu o primeiro emprego com 12 anos de idade. Então, isso para mim foi um marco muito importante, que desde de criança, desde da infância, eu entendi que eu era uma pessoa abençoada muito por Deus. Então, tem muita intimidade com Deus. É muito legal escutar isso de você. O quadro Café com Fé é um quadro que foi feito para este tipo de experiência, as pessoas relatar o seu momento de fé, relatar o marco de mudança. Porque o Fábio André é um homem político, pai de família, é um ser humano que tem história para falar e que teve a agir de Deus em vários momentos da sua vida. E o Café com Fé é um ato da pessoa edificar sua fé e relatar seus testemunhos. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado por estar aqui conosco Eu nessa que noite. agradeço. Fábio, no seu momento ali, da sua trajetória cristã, dentro até hoje, desde quando você aceitou Jesus, que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo, teve algum momento marcante na sua vida? Você reserva um momento assim, não, esse momento aqui para mim foi especial, esse aqui na minha vida cristã me marcou. Wellington, em 2002, eu estava no fundo do poço. Eu estava endividado, as minhas dívidas eram impagáveis, e a Maida trabalhava na farmácia e eu não dormia, não comia, situação difícil. Fiquei trancado dentro de casa, não tinha mais condições de atender telefone, porque era só cobrador. E aí ela falou: nós precisamos resolver isso. Abra sua agenda e vamos ver quanto que você deve. Era uma quantidade muito alta e eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha como fazer financiamento de banco, os carros já tava, tinha 4, 5 carros financiados, eu não tinha mais limite para tirar dinheiro de banco, não tinha mais crédito, não tinha crédito na praça. E eu, um dia de manhã, eu já tudo que eu pensava não dava certo, porque como que você vai montar algum negócio sem dinheiro? Para você ter um empreendimento, você tem que ter primeiro o capital, e eu não tinha esse capital, eu não tinha crédito. E eu fiz uma oração, saí de manhã de casa e falei: Senhor, hoje eu estou indo para Goiânia e quero voltar com resultados. Eu não aguento mais ficar da forma que eu estou. Eu estou no fundo do poço, mas o Senhor vai me tirar do fundo do poço e vai me dar uma oportunidade de eu mudar de vida. Fui para Goiânia, eu tinha um Fit Uno, 97. Se eu não me engano, eu tinha R$ 50 no bolso. Não dava para abastecer e almoçar. No caminho, eu meditando, conversando com Deus, que eu fui com um propósito: o Senhor vai me dar uma resposta hoje. E eu falei: eu vou na casa da minha irmã, que morava no Galavelo Park, vou tomar um café lá, talvez um almoço, porque eu não tinha dinheiro para pagar a alimentação, e Deus vai me dar essa resposta. Hoje eu vou vir com a resposta. E fui com muita fé. E minha irmã já mexia com reciclagem. Quando eu parei na porta do depósito, que os funcionários estavam prensando o papel que sai os fardos, eu escutei o barulho da prensa. O Espírito Santo falou: você vai mexer com reciclagem, seu Daniel. Arrepiei, falei: é isso que o senhor quer para mim? Tô dentro, vamos embora. Entrei, tomei um café, conversei com meu cunhado, o Luciano, que é uma pessoa extremamente importante. Ele e minha irmã me deu muito apoio no início, me mostrou como fazia, como funcionava. E até então, Silvânia não tinha ninguém que mexia com reciclagem. Mais do que depressa, eu vim com toda certeza que era aquilo que Deus tinha para mim. Vim, tinha um Uno,
troquei com o Luiz, meu cunhado, no assaveiro, e fui pra rua catar papelão. Não tinha funcionário, não. Eu que catava os papelão na porta do supermercado, não tinha prensa para fardar, e fui buscando ali conhecimento, fui para as fazendas buscar os big bag, onde que a gente coloca, né, porque dá muito volume. E foi onde tudo começou, e eu preciso de agradecer muito, eu não posso deixar de agradecer a Mari, que na época ela trabalhava na farmácia, limpinha, tinha um salário razoável. Ela deixou tudo para me acompanhar, esse projeto. Então ela foi minha parceira desde o início. Hoje eu tenho 2 caminhões, eu tenho prensa, eu tenho empilhadeira, eu tenho vários colaboradores. A gente consegue pegar, reciclar de Orizona, Vianópolis, São Miguel do Passa Quatro, Vianópolis, Leopoldo de Bulhões, Gameleira. Então hoje eu falo, eu não gosto de falar que eu sou empresário, eu sou comerciante. Mas foi uma coisa que Deus me deu, eu honrei os meus compromissos. Eu comecei a minha vida, eu falo que eu saí do fundo do poço, naquele momento, que eu falei, Senhor, eu não tenho outro caminho. Se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Ele te deu a luz. E Ele me deu a luz, me deu ali tudo que eu precisava naquele momento, me deu força, eu devendo e passando dificuldade, mas as portas foi abrindo, foi acontecendo tão naturalmente, porque quando Deus quer, as coisas é mais fácil. Então eu costumo dizer, não tenta caminhar sem Deus. Quando você está com Deus, a caminhada é mais tranquila, o caminho é mais largo. Muito legal. Muito legal. Parabéns pela trajetória, Fábio. Fábio, durante até hoje, no seu momento de vida que você teve, houve um ato de decepção muito grande que te marcou? Alguma coisa que você se arrependeu de não ter feito? Se tivesse a oportunidade, faria de novo? De outra forma? Olha, quando eu ganhei a eleição em 2000, eu estava com a minha vida financeira, digamos que mais organizada. Eu era representante comercial, eu era vendedor da Jorge Costa, secos e molhados. Eu poderia ter, hoje, com a experiência que eu tenho, eu poderia sim estar vereador e continuar representante comercial. Mas eu empolguei naquele momento. Eu fui eleito, eu fui o segundo mais votado. Eu deixei as minhas coisas pessoal para cuidar das coisas públicas. Foi o meu erro. Eu empolguei, gastei, ganhava X, gastava 3x, né? Porque a política era traiçoeira. Você tem que tomar muito cuidado. Se você ganha 1.000, você não pode gastar 2, você só ganha 1.000, né? E as pessoas, eu não entendi isso. As pessoas pediam, eu achava que eu era obrigado a resolver o problema de todo mundo, avalizar tudo, avalizar, fazer a avalização de todo mundo, de banco, pessoal, de idiota. Foi onde que eu errei. Eu errei nesse ponto. Hoje eu não faria isso. Hoje eu faria totalmente diferente. Mas tudo é experiência, né? Sou muito grato a Deus, porque eu caí no poço, mas Deus foi lá, dá a mão aí, meu irmão, Te meu tirou. filho, vem cá que eu vou te tirar. Então, sou muito grato a Deus por tudo. Então, se você pudesse voltar, você faria de forma Dava diferente. continuidade, continuaria como representante comercial e político, porque o meu tempo daria para isso. Talvez eu não teria tido dificuldade financeira optando por ficar só na política. Fábio, você falando aí sobre empresa, colaboradores, a gente, aqui da nossa cidade, a gente acompanhou uma fatalidade que aconteceu com um colaborador seu, né? Que até deu uma repercussão um pouco na cidade. E como que foi passar por essa situação, né? Como você se baseou em algum versículo bíblico para te ajudar, porque eu acredito que foi uma maior barra, não foi fácil, né? Como que foi? Você pode relatar para nós um pouco sobre isso? Olha, uma situação difícil de falar, eu perdi o companheiro Luiz, ele estava com 7 anos comigo, carteira assinada, companheiro exemplar, não faltava serviço, muito bom de serviço. E ele foi levar um plástico, ele era o ajudante do Paulinho, que é o motorista, e ele descarregou o plástico para voltar para fazer uma carga em Arizona. E houve uma fatalidade. Uma curva fechada, o caminhão estava devagar, provavelmente ele não deve ter fechado a porta total, porque a porta do caminhão é muito pesada. E ele estava dormindo, sem cinto. O peso dele veio tudo por cima da porta e a porta abriu, Abriu. ele caiu. Ele veio a óbito praticamente na hora. Aí o motorista me ligou lá, um local muito ruim de sinal. Tá acontecendo alguma coisa, o Luiz, nós tivemos aqui, o Luiz teve um acidente. Eu saí desesperado. Chegando em Gameleira, o Paulinho me ligou, uma pessoa que ajudou ele lá, e falou, Fábio, o Luiz realmente morreu. Eu rasguei a roupa no corpo. Um momento muito difícil, eu estava sozinho. Não foi fácil. Ele tem esposa, né? Tem filhos, então para mim foi muito difícil esse momento, mas
foi uma fatalidade, não foi culpa minha, não foi culpa do motorista que estava com ele, né? Então, assim, eu sofri muito no período eleitoral porque as pessoas usou isso para me defamar minha família, minha empresa. Ninguém, o cara estava em Anápolis, a porta do caminhão abriu. Assim, com toda sinceridade, eu não tive culpa, né? Mas aconteceu. O que eu peço muito a Deus é que Deus dê conforto à sua esposa, aos seus filhos, porque perder um pai não é fácil. Mas eu quero deixar muito tranquilo, que eu estou com a consciência muito tranquila, que a Plaspel não foi responsável pela vida do Luiz. Foi uma fatalidade. Obrigado pela resposta. E, Fábio, durante a sua trajetória, você, como político, como empresário, como pai de família, você já tomou alguma decisão? Para tomar alguma decisão, você procurou orientação de Deus? Teve aquele momento que você falou: Deus, para mim tomar essa decisão X, eu preciso da orientação do Senhor. O Senhor pode me orientar aqui? Como que eu devo? Você teve essa atitude algumas vezes já? Roberto, eu não tomo nenhuma decisão sem antes consultar Deus. Nada, eu não faço nada sem consultar Deus. Se você observar todos os meus discursos políticos, tudo, em qualquer lugar que eu estou, sempre eu coloco Deus em primeiro lugar. Então não tomo nenhuma decisão sem consultar Deus. Eu sou uma pessoa que eu levanto todo dia de manhã, em torno de 5 e meia, 6 horas, vou para o lago, faço a minha caminhada, chego em casa, tomo banho, faço a minha leitura bíblica, porque nós precisamos de entender que nós precisamos de alimentar o espírito. A gente toma café, a gente almoça, a gente janta, a gente come durante o dia, a gente alimenta a carne. Só que nós precisamos de entender que o espírito da gente também precisa estar alimentado. A vida é difícil, todos nós temos dificuldade no dia a dia, encaramos problemas, sempre que falar sim, temos que falar não. Com Deus é mais fácil, sem Deus é impossível. Então não tomo nenhuma decisão sem o direcionamento de Deus. Fábio, a gente acompanhou aí na cidade que você foi vereador algumas vezes e na última passagem recente agora você foi presidente da Câmara e a cidade acompanhou um processo de CPI, né? E você como presidente da Câmara de Silvânia, você passou por muitas perseguições com você, sua família, querendo ou não o lado político, tem hora que bate na porta e às vezes pesa tanto para o familiar ou para o outro, sabemos que é algo muito difícil, né? E eu quero que você nos relate como que foi passar por essa situação, o momento mais difícil que teve entre você e sua família por essa situação, pessoas que usam da família para tentar denegrir a sua imagem, né? Para tentar tirar proveito disso. Fique à vontade, Fábio. Possa falar para nós, para mim, para os telespectadores que estão. Eu estava na condição de presidente da Câmara. Os 3 primeiros meses de mandato do ex-prefeito veio até nós preocupamos com o valor que foi pago da operação Tapa-Buraco, na época R$728 mil. Era um valor que não teria condições de pagar, era um valor muito alto. Nós conversamos com o prefeito, eu e demais vereadores, para não liquidar aquele contrato. Ele não aceitou e nos ignorou. Vereadores abriu a CPI, não fui eu que abri a CPI, eu estava presidente da Câmara, mas 3 vereadores abriu a CPI, eu como presidente da Câmara eu recebi, assinei e dei toda a estrutura que como presidente eu deveria dar para aqueles vereadores fazer aquela CPI. Então nós fizemos a CPI, nós detectamos que realmente houve superfaturamento naquele contrato, logo após a Polícia Civil provou isso, Tribunal de Contas. Então, assim, foi difícil para nós, mas eu estava cumprindo com as minhas obrigações. O vereador, ele é para legislar e fiscalizar o executivo. Então, eu cumpri com o meu papel, faria novamente. Então, nós precisamos respeitar muito o dinheiro público. O dinheiro público, o desvio de dinheiro público, ele pode matar pessoas, pode faltar ambulância, medicamento. Então, o dinheiro público não é meu, o dinheiro público é do povo. E o vereador que vê com o executivo está usando dinheiro público com má qualidade, ele precisa orientar os órgãos competentes para fazer com que o gestor entenda que o dinheiro público ele tem que ter mais seriedade para ser gasto. Então, faria tudo novamente. Eu costumo dizer, Fábio, que a máquina pública, eu acredito muito na máquina pública, quando as engrenagens rodam para o bem, eu acredito muito que ela é uma fonte de bênção na vida das pessoas. A máquina pública ela pode mudar e abençoar a vida de uma pessoa. Quando ela é ingerida por bem, ela pode fazer coisas maravilhosas na vida da população.
né? E para isso acontecer, a gente precisa de pessoas que tenham essa intenção de girar a máquina para o lado do bem. E eu, como cidadão, como amigo, nunca vi você, em momento algum, se basear do lado da família do adversário político. Nunca vi você fazer esse tipo de coisa. E a gente viu alguns fatores acontecendo nas eleições passadas aí, né? Sofri muito no período dos 4 anos passados, durante o meu mandato, perseguições políticas, ataque nas redes sociais, mas eu sempre tive o cuidado de separar o gestor e o pai, o profissional que o gestor era. Então eu sempre tive esse cuidado. As pessoas muitas das vezes falam que eu fui linha dura durante o meu mandato de 4 anos, os últimos 4 anos, mas eu cobrava da má administração, da forma que estava sendo conduzido. Mas eu nunca falei, sempre comentei, respeito muito o pai, o filho, o profissional, nós precisamos separar as coisas. Mas se o gestor não está sendo honesto, não está sendo coerente com o dinheiro público, o papel do vereador é cobrar, Wellington. Foi o que eu fiz. Pessoal, para vocês que tá vendo o Fábio André aqui, teve uma situação que o Fábio passou. O Fábio André foi vereador por 4 vezes e 2 vezes presidente da Câmara. E hoje ele é atual vice-prefeito da nossa cidade. O Fábio André teve uma situação que ele foi vereador, precisou de ser prefeito e precisou de ser secretário, Fábio. Como é que é? Conta aí para o pessoal entender. Eu tive a oportunidade, quando eu fui eleito em 2000, eu fui vereador, eu ganhei a eleição de presidente da Câmara, né? Naquele momento ali no período eleitoral de deputado, a prefeita pegou licença particular para apoiar o irmão dela, que era candidato a deputado, e o vice, o Major Norberto, saiu para candidatar a deputado estadual. Por eu estar presidente da Câmara, eu fui para a prefeitura, fiquei 30 dias com o prefeito, e assim que terminou as eleições, a prefeita voltou, mas pediu para que eu ficasse na Secretaria de Administração. Então, eu fiquei mais 6 meses como secretário de Administração. Então, eu tive o privilégio de, no primeiro mandato, ter sido vereador, presidente da Câmara, prefeito e secretário num mandato só. Deus me deu esse privilégio. Eu não vou arriscar falar, mas eu acho que nunca aconteceu em Silvânia. Eu acho que foi a primeira vez. Acho que sim. Primeira vez que um vereador se torna prefeito dentro do mandato de vereador. Com certeza, que foi uma única vez. Fábio, vamos lá. Atualmente agora você está aí com o fardamento do Legendários. Você subiu a montanha aí para participar desse retiro evangélico, cristão espiritual, né? E a gente vamos falar um pouco do Legendários. Óbvio que parece que existe lá uma parceria lá que não pode ser relatado algumas coisas, mas o que você puder nos relatar aqui, pessoal, ter um entendimento um pouco, o tanto que é gratificante estar lá. O que te motivou, Fábio, a ir no Legendários? Teve uma motivação de alguém? Alguém te chamou? Alguém falou, Fábio, vamos, vai ser assim, assim. Alguém te motivou? Olha, o meu pastor da minha igreja, o pastor Wesley, ele participou e veio encantado. Você precisa fazer, você precisa fazer. Confesso que eu não dei muita moral para o pastor Wesley. Da mesma forma, o Maicon. Fábio, você precisa fazer, é muito bom. Mas aí eu falava, eu não vou fazer isso. Aí um dia o Fábio Júnior falou para mim, meu pai não vai nisso nunca. Meu pai não vai fazer legendário. Meu pai não vai ficar no meio do mato sem telefone 72 horas. E aí eu estava assistindo o jogo no Serra Dourada, Goiás, Paysandu. Nós perdemos a Copa Verde, né? Um dia triste para mim, mas tudo bem. E o Mike me ligando, chovendo, oh, vamos fazer a sua inscrição, porque quando lança ali tem que ser rápido, porque as inscrições acabam rapidinho. E ele querendo pegar o número do meu cartão, eu não conseguia passar para ele, porque a ligação estava ruim, chovendo. Aí tranquilo, falei, desistiu. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar o celular, falou, meu irmão, sua inscrição está pronta. Eu peguei o cartão da sua esposa, da Magda, e nós conseguimos pagar a sua inscrição. Então você vai ser legendário. Falei, tudo bem, aí vamos ver o que é a experiência. Então eu quero agradecer aqui o Mike, que fez a minha inscrição, e o pastor Wes, que me incentivou, me fez um incentivo de participar dos legendários. Ali no Legendários ali, há um grito que eles falam, arru, né? Esse grito tem algum significado? Tem o AU. O que é o AU? O AU é amor, honra e unidade. O que é o legendário? O legendário, o Edson, nós éramos 500 homens e que fez o legendário, e mais praticamente 500 que estavam lhe servindo, quase que um por um, devia ser em torno de 480. Então, a unidade onde você aprende a cuidar da sua família, que a gente não deixa a família para trás,
A gente costuma dizer o que fica na montanha, o que acontece na montanha, você não conta, você não fala. Cada um tem sua montanha. Então eu tive a oportunidade de subir a montanha e descer uma pessoa melhor, porque é uma experiência que você tem com Deus, uma experiência espiritual. Então você tem relacionamento, você conhece pessoas, você várias pregações, vários estilos de pregações. Então eu indicaria você que é homem fazer o legendário, porque eu gostei muito do processo, muito interessante. Você pode ter certeza que eu disse uma pessoa melhor. Agora nós precisamos de entender que quando você desce da montanha, que você chega na segunda-feira em casa, que você vai para sua empresa, que você vai para a prefeitura, aí que é a montanha. Essa é a montanha. Todos nós temos dificuldades diárias. Legal. Todo mundo tem. Então a sua montanha ela é diária, não é só ali no morro, não. Então você tem que estar preparado, você tem que ter intimidade com Deus, que quando você caminha com Deus, as coisas se tornam mais fáceis. Então a montanha para mim foi uma experiência, eu costumo dizer que pequenas coisas, pequenos gestos muda tudo o cenário. Eu sou uma pessoa que modéstia à parte, eu gosto das coisas certas, muito aciado. Então, você cuidar do seu lixo doméstico, separar o orgânico do reciclado, não é porque eu mexo com reciclagem, mas se você for na minha chácara, eu não deixo um papel de balinha. Então, eu gosto das coisas muito bem organizadas. Então, o Legendar só me fez entender o quanto é importante você cuidar realmente da sua família. Eu sei que ali todos os momentos ali foram diferentes, impactantes, marcantes, mas existe algum momento assim específico que você queira relatar lá no Legendários? Ou esse momento não pode ser relatado? Não, tem muitos momentos. O momento que marca o Legendário é quando você fica lá 3 horas, 3 dias, 72 horas. E assim, a gente, desculpa te cortar, mas a gente viu aí recentemente sobre a morte de um legendário que teve participando do retiro espiritual. Ele deu alguns ataques lá de convulsões e infelizmente veio a óbito. Existe risco de morte mesmo, legendários, animais peçonhentos? Existe esse risco? É algo muito físico mesmo? É algo como se fosse um treinamento para o exército? É algo. Como é que é? Você tem todo o procedimento, você passar, de você subir a montanha, de entrar em rios, mas é tranquilo. O pessoal, a equipe é muito bem preparada, a logística é muito bem preparada. Então nós Você fomos indicaria? totalmente, 100%. Ajudaria até a financiar quem tem vontade de ir, porque é muito bom. Agora, o que que acontece? A logística ela é muito boa e as coisas, que às vezes aquilo que a gente fala de fé, às vezes aquilo, mas eu faria isso sozinho? Talvez não, mas com aquela equipe, com pregação, com dinâmica, com a presença de Deus, você louvando, você cantando, você buscando em oração, as coisas se tornam mais fáceis. Então, sozinho, você não chegaria onde que eu cheguei com a família, com a equipe. Eu tive a oportunidade de ter sido o capitão da minha família. Os pessoal até brinca comigo. Você quer ser líder onde você vai, né? Você foi capitão da sua família. Eu criei uma nova família de 14 membros. Nós criamos um grupo, a gente fala diariamente. Nós vamos fazer uma confraternização. Então é só relacionamento. Então, eu indicaria sim, foi uma experiência maravilhosa. Eu disse com certeza muito melhor. Tem momentos que você fala, o que eu estou fazendo Eu ia aqui? te perguntar É isso. óbvio que tem. Eu ia te perguntar se Você teve. sai da sua zona de conforto. Eu ia te perguntar se teve algum momento lá que você. O que, que eu tô fazendo aqui? Algum momento você pensou em desistir? Com certeza. Tanto que é gostoso você tomar um café quentinho toda hora. Lá nós mesmos temos que preparar o nosso próprio Tem que ser 3 café. estações. Esse é o melhor, esse é o seu jogo. Então o que que acontece? Você sai da sua zona de conforto, você sai do seu lar, você deixa de estar com pessoas que você gosta, filhos, netos. Mas foi bom, experiência maravilhosa. Eu indicaria, com certeza. Fábio, ali a gente acompanha nas suas redes sociais, tem um momento lá que é como se fosse a entrega para a família. Aquele momento que você viu sua família lá, eu acompanhei, parece que você se emocionou quando você viu sua família todinha lá. Qual que foi a sua reação? 2 vezes que eu emocionei, que foi muito interessante para mim. Quando eu cheguei no topo da montanha, que é alta, que você chega lá, tem homens em oração, em louvor, te esperando. Aquela adrenalina que você falou, consegui, todo mundo te abraça, parabéns, então você conseguiu. Para mim foi fantástico. E quando nós chegamos na igreja em Anápolis, que eu olho para cima, tá lá neta, filho, esposa, nora, genro, aí você vê o quanto é importante a família. Então ali não tem como, ali não vem falar de machismo, nem falar que o homem não chora, não, porque chora sim, eu chorei. Não tem como. Se você pudesse presentear 2 pessoas para ir ao Legendários, tem algum nome? Quem seria? Eu presenciaria 3, os meus 2 genros e meu filho. Muito bom. Fábio,
Quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui. Quero falar para vocês, pessoal, quem tem mais curiosidade ao Legendários, para descobrir o que é o Legendários, o Fábio vai aconselhar aí, né, Fábio? Com certeza, porque a Suba a montanha. disposição, sobe a montanha, você vai descer melhor do que você subiu, não tenho dúvida disso. E realmente é uma coisa marcante, né, Fábio? Coisa marcante, marcou muito a minha vida. Você conhece pessoas, aproxima mais de Deus. Então, não tenho dúvida que é um momento impactante. Fábio, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui, por ter colaborado com a gente, para estar aqui hoje. Obrigado, Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe sua caminhada, tá? Como cidadão, eu te admiro muito, como pessoa, como político, tá? É uma honra ter você aqui, nós se enche de alegria. O Café com Fé fica muito alegre de ter você aqui. E a gente quer abrir um espaço para você. Se você quer colocar um versículo bíblico, o pessoal que está assistindo, fazer suas considerações finais, fique à vontade, Fábio, você tem o tempo necessário. Obrigado, pela oportunidade que vocês me deu. A Bíblia ela é interessante, que a gente, quando você começa a ler a Bíblia, você quer ler mais, você quer buscar mais, né? Tem muitas histórias interessantes da Bíblia, como a história de José, que de escravo se tornou governador, né? Eu gosto muito dessa história. Mas um salmo que evangélico, católico, todo mundo gosta muito, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E às vezes as pessoas interpretam errado. Nada me faltará. Não vai faltar luta, não vai faltar dificuldade, mas você com Deus, o caminho é mais largo. Então, que Deus realmente, que nunca falte nada, mas com Deus a gente consegue todos os nossos objetivos. Fábio, muito obrigado, tá? Mais uma vez por estar aqui. Pessoal, quero agradecer vocês pela essa confiança de aceitar a gente entrar aí na sua casa, no seu conforto, que tirou um tempinho para nos ver aqui, o Fábio relatar da sua fé. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo de Deus possa estar ao lado de vocês sempre. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo, que Deus abençoe a semana de vocês, a família de vocês. Muito obrigado. É mais um final de um quadro do Café com Fé. Esperamos você no próximo episódio. Um abraço. Abraço.